Fala aí, nobre! Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Diego Rabelo, sou do sexo masculino, tenho 42 anos, sou pardo, de cabelos pretos, tenho uma estatura mediana. Hoje eu estou trajando uma calça jeans azul e camisa preta. O ambiente de aula que nós estamos é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as anotações. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre tabela periódica. Especificamente, vamos dar ênfase às propriedades periódicas. Primeiro de tudo, eu preciso te dizer que propriedades periódicas são aquelas propriedades dos elementos químicos da nossa tabela que possuem uma periodicidade, ou seja, possui uma certa regularidade dentro desses elementos que estão dentro do grupo ou também dentro do período em que eles se encontram, certo? E essas propriedades periódicas, temos aquelas mais conhecidas, mais comuns, aquelas que mais caem em vestibular. E pode ser densidade, eletronegatividade, raio atômico, ponto de fusão e ebulição, tá? Tem afinidade eletrônica e nós vamos trabalhar hoje com algumas delas e vem comigo, embarca nessa viagem que eu vou te explicar pelo menos as principais delas, tá bom? Então, a primeira delas, propriedades, é a densidade. Então, como você pode ver aí no nosso vídeo, ao analisar os elementos químicos da nossa querida tabela periódica, especificamente sobre densidade, vimos que os elementos mais densos se encontram justamente na parte central da tabela periódica. Vale lembrar aos senhores que a densidade é uma relação de massa sobre volume e da tabela periódica, aqueles que se encontram com maior densidade é justamente aqueles que estão no centro da tabela periódica, ok? Então, na tabela periódica, a densidade ela cresce das extremidades para o centro e de cima para baixo. Deu para entender? Show de bola? Então, vamos para a próxima propriedade periódica. E a nossa próxima propriedade é justamente a eletronegatividade. Ora, senhores, por definição, por conceito, eletronegatividade é a habilidade que o elemento tem de atrair elétrons para si, certo? E dentro da tabela periódica, a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. No nosso vídeo, está em destaque justamente o flúor, que é o nosso elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Show? Tranquilo até aí? Sem problema nenhum, né? Então pronto, vamos para a próxima propriedade periódica. Ora, a nossa próxima propriedade é justamente o raio atômico. Bem, como o próprio nome já diz, é o raio, tá? Onde ele vai ali da extremidade do nosso átomo até a parte central. Beleza? O raio atômico, ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Vamos analisar com calma que você vai entender por que o raio atômico cresce dessa forma. De cima para baixo, entenda que à medida que a gente aumenta o período na tabela periódica, vai aumentando as camadas eletrônicas. Ora, então, o primeiro período, temos uma camada. O segundo período, logo abaixo, temos duas camadas. Terceiro período, nós temos 3 camadas. Deu para entender? Então, assim que nós avançamos o período, de cima para baixo, aumentam as camadas eletrônicas e, consequentemente, aumentam o raio atômico. Beleza? Agora, isso analisando o grupo. Agora, e como funciona dentro do período? Bem, dentro do período vão ser adicionados elétrons à medida que a gente avança a tabela periódica ali da esquerda para a direita. Só que tem um detalhe. À medida que se acrescenta elétrons dentro de uma mesma camada, passa a atuar sobre esses elétrons da camada de valência a carga nuclear efletiva. Ou seja, à medida que os elétrons aumentam de acordo com o número atômico dentro de um período,
aumentam também os prótons dentro do núcleo. E esses prótons dentro do núcleo exercem uma força de atração sobre esses elétrons. À medida que aumenta a minha carga nuclear efetiva, a força de atração sobre esses elétrons também aumentam, trazendo o raio atômico, diminuindo assim o seu raio atômico. Então é por isso que dentro de um mesmo período, o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda à medida que aumenta o número atômico. Deu para entender? Show de bola, né? Ora, e nós temos uma pergunta do nosso aluno, o Gui. Fala aí, Gui, qual é a tua pergunta? Professor, temperatura de fusão e ebulição também é uma propriedade periódica? Cara, excelente pergunta. Ponto de fusão e ebulição também é uma propriedade periódica. Acompanhe aqui no vídeo comigo que eu vou te mostrar como é que funciona dentro da tabela periódica. O ponto de fusão e ebulição, ele é muito semelhante ali à densidade, no sentido de ele crescer das extremidades para o centro e de cima para baixo. Ou seja, aqueles elementos químicos com os maiores pontos de fusão e ebulição são justamente aqueles elementos centrais ali da tabela periódica. Com um detalhe, calma, que nesse caso nós temos exceção, que são justamente aqueles elementos dos grupos 1 e 2. Cresce o seu ponto de fusão e ebulição de baixo para cima. Beleza? Então, de posse dessas informações, vamos resolver uma questão e colocar esses nossos conhecimentos em prática. A primeira questão é da VUNESP 2021 e ela diz o seguinte: uma das ligas metálicas de mais amplo uso na indústria aeronáutica é a liga de alumínio 2024. Além do alumínio, essa liga contém cobre, manganês e magnésio. Considerando a posição dos 4 elementos que compõem essa liga na classificação periódica, o ... é o elemento de menor densidade, vírgula. O ... é o que apresenta maior temperatura de fusão e o ... é o que, no estado fundamental, apresenta 3 elétrons no nível eletrônico de valência. As lacunas do texto são preenchidas respectivamente por letra A, alumínio, cobre, magnésio; letra B, magnésio, cobre e alumínio; letra C, magnésio, manganês, cobre; letra D, magnésio, manganês e alumínio; letra E, alumínio, manganês ou magnésio. Para responder a essa pergunta, nós precisamos analisar os elementos citados nas alternativas. E os elementos citados nas alternativas, quais são? Alumínio, cobre, magnésio e o manganês. Então, para te ajudar a responder a essa questão, analisando as propriedades citadas no texto, que foi, vem comigo, repete aí, densidade e qual foi o outro? Temperatura de fusão. Então, foca nessas duas propriedades, que eu vou te mostrar um esquema para ajudar a analisar cada uma delas. Esse é o esquema. Então, eu já te ajudei e posicionei cada um desses elementos dentro da tabela periódica. Tá lá o magnésio, o manganês, o cobre e o alumínio. Ele cita no texto a densidade. Ora, senhores, a densidade ela é uma propriedade que ela cresce das extremidades para o centro e de cima para baixo. Então, o teu foco tem que ser justamente no de maior densidade, aqueles elementos que estão ao centro. Só que o nosso texto cita o de menor densidade. Então, o de menor densidade é justamente aquele ali que está lá na extremidade, o nosso magnésio. Percebeu? Beleza. Então, guarda essa informação aí. A outra propriedade que ele cita, o ponto de fusão. O de maior ponto de fusão é justamente aqueles elementos que estão ali no centro da tabela periódica. Puxa aí na memória. Ponto de fusão e também o de ebulição cresce das extremidades para o centro, de cima para baixo. Então, o de maior ponto de fusão vai ser justamente o manganês. E aí, finalizando a pergunta, ele fala, e aquele elemento com 3 elétrons na camada de valência? Foca no alumínio. O alumínio é da família 13, ou simplesmente, antigamente chamada família 3A. E o que isso significa? Que na sua camada de valência ele tem 3 elétrons. De posse dessas informações, a resposta da nossa questão é a letra D, magnésio, manganês e
alumínio. Conseguiu pegar? Não conseguiu pegar? Então, calma aí que eu vou voltar rapidinho, só para a gente poder fazer a leitura do texto, considerando a posição dos 4 elementos que compõem essa liga, a classificação periódica, o magnésio é o elemento de menor densidade. O manganês é o que apresenta a maior temperatura de fusão. E o alumínio é o que está no estado fundamental, apresenta 3 elétrons no nível eletrônico. Agora sim, conseguiu pegar aí o texto? Beleza. Então, a resposta da nossa questão é a letra D. Vamos para a segunda questão. E ela diz o seguinte, é da VUNESP 2017. Considerando os elementos potássio, cobalto, arsênio e o bromo, todos localizados no 4º período da classificação periódica, o elemento de maior densidade. Ora, se você está aí em casa, dá uma grifada aí, tá? Faz uma marca aí no teu caderno, maior densidade, grava essa informação. E o elemento mais eletronegativo são, respectivamente, letra A, potássio e arsênio, letra B, cobalto e bromo, letra C, potássio e bromo, letra D, cobalto e arsênio, ou é a letra E, cobalto e o potássio? Bem, senhores, vamos responder essa questão e vem comigo que eu vou te ajudar. 2 propriedades que ele cita aí no texto, o de maior densidade e o elemento mais eletronegativo. Puxa aí na memória, que eu já citei na nossa aula, sobre densidade. Densidade, essa é uma propriedade em que ela cresce das extremidades para o centro e de cima para baixo. A eletronegatividade é a habilidade que um elemento tem de atrair elétrons para si. Então, dentro da tabela periódica, a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Deu para lembrar? Lembrou aí? Pois bem, para eu poder te ajudar e ficar de uma forma assim, até mais didática, ter uma forma melhor de você visualizar a posição desses elementos na tabela periódica, eu fiz esse esqueminha aí para te ajudar. Olha lá, ó, potássio, lá na família 1, olha lá o cobalto ali, lá na família 9, o arsênio lá na família 15 e o bromo na família 17. Densidade, o de maior densidade, é justamente o cobalto, que está ali no centro da tabela periódica. E a eletronegatividade, o elemento de maior eletronegatividade, é justamente o bromo, por crescer da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, a resposta da nossa questão é a letra B, cobalto e o bromo. Beleza, senhores? Deu para entender? Então, nessa aula, nós damos um foco principal nas propriedades periódicas, tá? Propriedades essas de extrema importância e que caem no nosso vestibular, beleza? Então, são assuntos de extrema importância, tá? Então, te digo para seguir o Proveste UEA em todas as nossas redes sociais.